Meus irmãos, chegamos no final do nosso trimestre, terceiro trimestre, e para nós é uma alegria muito grande. Hoje mesmo eu estava pensando comigo, quando nós demos início a esse trimestre, essa edição especial, e eu considero hoje um dia muito especial, porque demos início a esse trimestre exatamente no auge da pandemia, né? Dessa situação pandêmica que o mundo tem vivido. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós chegamos no final do trimestre. Estamos aqui para poder glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Foi uma edição especial, uma edição que falou muito aos nossos corações, temas muito atuais, né? E o tema de hoje não poderia ser diferente. Vamos falar hoje sobre a questão da vigilância. Eu costumo dizer, os irmãos que estudam comigo ali na ETAD, hoje nós vamos esmiuçar esse capítulo 25 de Mateus, referente à vigilância, né? Vamos estudar juntos e vamos aprender aqui juntos a respeito da vigilância. Pega a sua lição aí e só lê comigo assim, os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa lição foi escrita há 27 anos atrás. 27 anos atrás essa lição foi escrita. Então, você percebe o quanto a palavra de Deus, né, ela se faz nova a cada manhã. Há 27 anos atrás, o pastor Eurico Bergstein escreveu essa lição. Talvez nem passava pela sua mente, mas o Espírito Santo, que é conhecedor de todas as coisas, sabia que viriam épocas que nós precisávamos de estudar esses temas que nós estamos estudando hoje. Amém? Então, estamos encerrando hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a nossa 13ª lição. E semana que vem, como os irmãos todos sabem, a Escola Bíblica Dominical não tira férias. Semana que vem estaremos aqui de novo para darmos início a um outro trimestre. Então, vamos aproveitar esse momento. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui, lição de número 13. A vigilância conserva pura a igreja. Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3. A vigilância conserva pura a igreja. É interessante que quando nós lemos esse tema, ou seja, esse título, né, dessa lição, aqui se fala da vigilância conserva pura a igreja. Nós precisamos observar aqui que o que conserva pura a igreja, a virgem, a noiva de Cristo, a imaculada virgem, né, é a vigilância. A igreja é pura e você faz parte dessa igreja, você é um membro desse corpo, né, você faz parte dessa igreja. Então, a vigilância é que conserva a pureza dessa virgem imaculada, chamada noiva de Cristo. Amém? Só para nós darmos início. O nosso texto áureo, todos juntos vamos colocar de pé? Vira aquela caixa um pouquinho, que eu não consigo ver. Vamos lá, 1, 2, 3. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos 13, 37. A nossa verdade prática diz que, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Vamos lá todos juntos em uma só voz? Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A nossa leitura bíblica em classe piorou um pouquinho, Ricardo, pode voltar. Agora está dando um eco no meu ouvido aqui. A nossa leitura bíblica em classe está inserida em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Todos juntos em uma só voz, vamos lá? 1, 2, 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor:
Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te adoramos, ó Pai, por esse momento único diante da Tua presença. Obrigado por ter nos sustentado, por ter estado conosco até os dias de hoje, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por nós sentirmos as Tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai. Somos totalmente dependentes e carentes de Ti. Ser conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pode tomar os vossos assentos? Hoje, eu quero desde já estar justificando aqui a ausência do pastor Telso. Ele está ali numa reunião, ali na sala, então ele pediu que fosse justificado aqui, né, a ausência. Se ele terminar mais cedo, com certeza ele vai vir ainda pegar um pouco da aula aqui juntamente conosco. Damos início ao nosso estudo. O nosso textuário diz que, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vamos mais uma vez, vamos ler isso aqui, vamos lá? E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então perceba que nós vamos estar estudando aqui nessa noite a importância desse termo de vigiar, né? A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Então hoje o que nós vamos enfatizar aqui é exatamente a questão da vigilância. Nós vamos entender que, como eu falei do início, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a Virgem Imaculada. E para demonstrar, ou seja, o que denota essa pureza da igreja é a nossa vigilância. Então, o que nós estaremos estudando aqui essa noite? Através da vigilância, a igreja se manterá pura. Perceba aqui, preste bastante atenção. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo. Perceba que nós temos aqui que a igreja tem um modelo. Sim ou não? A igreja tem um modelo, sim ou não? Qual é esse modelo? Cristo. A igreja tem um modelo traçado por Cristo. Então perceba que, rejeitando as inovações, a igreja, ela não precisa de inovações. A igreja, repita comigo, a igreja, ela não precisa de inovações. O que a igreja precisa? A igreja precisa de transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que a igreja precisa? De transformação. Essa questão de inovação dentro da igreja, irmãos, me desculpe o meu linguajar chulo, mas isso é conversa para boi dormir. Esse negócio de que eu vou colocar luz assim, luz de neon, foco não sei de quê, fumaça não sei mais de quê, vamos fazer assim que não vai chamar a atenção de ninguém. O que a igreja precisa é de transformação e não de inovação. Estão entendendo, sim ou não? E o mundo, assim, as inovações, ou seja, a igreja precisa rejeitar as inovações e o mundanismo dos nossos dias. É disso que a igreja precisa. Então perceba que a igreja, ela se manterá pura e não se afastará do modelo. A igreja precisa, ou seja, a igreja tem um modelo. Por mais que você queira fazer de forma diferente, mas você precisa entender que a igreja tem um, e esse modelo é traçado por... Amém. Sim, nós vamos começando bem. A leitura bíblica nós já fizemos. Agora aqui no objetivo da nossa lição. Vamos ler aqui, 1, 2, 3. Sinalizar. O que quer dizer sinalizar? Mostrar, apontar. Apontar.
Gostei, apontar, isso aí. Então, sinalizar, mostrar, colocar uma placa, né? Sinalizar a necessidade de nós, alunos, que estamos aqui para poder aprender essa noite, sinalizar a nossa necessidade de cultivar. O que é cultivar, irmãos? Quem aí que entende aí? Hoje, então você vai ter outra aula aqui agora à noite, em nome de Jesus. Então, o que é cultivar? Quando você cultiva uma planta, o que você está fazendo? Você está cuidando dela, né? Dando nutrientes necessários para que essa planta venha. Vocês estão comigo aí ou não? Amém? Então, vocês estão dando nutrientes para que essa planta venha crescer. Então, o que nós vamos fazer aqui com essa lição? O objetivo geral da nossa lição, sinalizar a necessidade do aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Isso é fundamental na vida de todo cristão. Eu vou estar falando aqui mais para frente, isso é a sustentabilidade da igreja. Oração e vigilância. Nenhum pode andar sem o outro. Os dois andam juntos, de mão dada, tanto a oração quanto a vigilância. Se você ora muito e não vigia, não vai adiantar de nada. Estão entendendo, sim ou não? Se vigia, procura vigiar e não ora, mesmo porque eu acho muito difícil aquele que está vigiando não orar, né? Então, é meio... Há uma controvérsia nisso aí, né? Como você vai vigiar sendo que você não ora? Né? Então, há necessidade de oração e de vigiar. Acho que... Voltando, né? Vocês estão um pouco meio calados aí. Os objetivos específicos. E eu estou riscando a televisão toda, né? Oh, misericórdia. Apontar, era para estar riscando aqui. Apontar o sentido da expressão à meia-noite. Então nós temos como objetivo específico, a nossa lição tem 5 pontos. O primeiro ponto nós vamos apontar o sentido da expressão à meia-noite. Nós vamos entender o porquê dessa expressão à meia-noite. Né? E isso é interessante, só para dar início à nossa lição, perceba que à meia-noite nós temos, é o fim do dia, sim ou não? O dia se finda às 24 horas, sim ou não? Sim. E o início do outro dia. Estão entendendo? Então, nós vamos apontar o sentido dessa expressão no primeiro ponto da nossa lição. O segundo ponto vai revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. A meia-noite é o início de um novo dia. No terceiro ponto, vai expor que a meia-noite é a hora das trevas. Ou seja, é o fim do dia, o início do outro dia, mas também a meia-noite é a hora das trevas. Ou seja, a hora que todos estão despercebidos, né? É a hora que o ladrão chega, porque a meia-noite, segundo as estatísticas, a ciência, a meia-noite é o auge do sono, é quando o sono começa, né? Então nós temos a mania de dizer que o sono pesado nosso é lá para as 3, 4 horas da manhã, não é nada. É quando você está com sono e deita mesmo, que você apaga de uma só vez. Então a meia-noite é a hora das trevas. Destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. Então existe um sentido aqui, nós vamos... um sentido hermenêutico nessa expressão da meia-noite, que também vai nos demonstrar que a meia-noite marca a vinda do noivo. O noivo virá à meia-noite. E ressalta o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Outro ponto fundamental que nós vamos destacar em relação a essa meia-noite é esse brado aqui de alerta. Devemos estar em alerta. E por isso nós devemos estar em vigilância, né? A alerta fala de vigilância. Então aí os motivos que nós temos para poder estar estudando a lição de hoje. Na nossa introdução, vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá, 1, 2, 3? Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus 25, 1 a 11. Em Mateus 25, versículo 6, encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Então perceba que dentro da cultura judaica, nós precisamos destacar aqui, que essas 10 virgens aqui, elas não é a noiva. Perceba que a noiva aqui está em oculto. Ela não são a noiva. Por quê? Diz a cultura que para que se houvesse o casamento, era necessário que houvesse esse ritual.
que 10 virgens entrassem para as bodas para poder fazer todo aquele ritual, aquela preparação. Então essas 10 virgens não é a noiva aqui está em oculto. Mas nós concluímos na nossa introdução esse trimestre, né, dessa lição especial com um tema muito importante para os nossos dias. Para a igreja, que no entanto, essa igreja tem deixado de lado esse tema. Qual o tema que é? A vigilância. Estão comigo aí, sim ou não? Então a igreja tem deixado de lado esse tema, que é a vigilância. Muitas vezes nós estamos preocupados com muita coisa que gira ao nosso redor, mas nós estamos esquecendo de vigiar. Então a vigilância ela é fundamental para a igreja. É isso que mantém uma igreja pura, é a vigilância. Então perceba que a necessidade de vigilância, a parábola das 10 virgens, ela é apresentada para enfatizar a importância de estar preparado para a volta de Cristo a qualquer momento. Então a necessidade que nós temos de estudar sobre isso aqui é a respeito de que nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo a qualquer momento, mesmo que esse venha a demorar. Mesmo que Cristo venha a demorar, nós precisamos estar preparados para a sua volta. A todo instante nós precisamos estar em vigilância, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. Então perceba que nós precisamos, mesmo que ele venha demorar, nós precisamos estar em vigilância, pois quando ele voltar, não haverá segunda chance para quem estiver despreparado. Essa é a grande realidade. Não haverá segunda chance para quem estiver despreparado. Então é necessário que nós estejamos em vigilância e preparados para a vinda de Cristo a qualquer instante. Isso é muito interessante, porque quando você começa a ler algumas coisas em relação à cultura judaica, dizem, segundo os estudiosos, que, segundo a história, né, que depois da ascensão de Cristo aos céus, quando você chegar para um judeu e perguntasse para ele, por exemplo, se tivesse uma irmã judia grávida, e você chegasse perto dela e perguntasse para ela, eu acho que eu falei isso aqui na igreja, e perguntasse para ela, você está esperando um filho? Não, estou esperando a Cristo. Se ele não vier, eu terei um filho. Se você chegasse num ponto de ônibus, você está esperando o ônibus? Não, estou esperando a Cristo. Se ele não vier, eu pegarei o ônibus. Você está esperando o seu esposo? Não, estou esperando a Cristo. Se ele não vier, meu esposo chega em casa. Estão entendendo? Então, ou seja, perceba que naquele tempo a vigilância era fundamental na vida de cada cristão e a importância de esperar a Cristo voltar. Então nós como os cristãos, isso foi falado há 2000 anos atrás, nós como os cristãos, nós não podemos desanimar. João, há 2000 anos atrás, já dizia, filhinhos, essa é a última hora. Ou seja, irmãos, 2000 anos se passaram. Nós não podemos desanimar e não podemos estar desapercebidos de que Cristo irá voltar. Cristo pode surgir das nuvens a qualquer momento. E nós vamos entender aqui essa noite que todos os pontos, ou seja, a plataforma para a ascensão de Cristo nos ares e arrebatamento da igreja já está muito visível. Então é necessária essa vigilância. É necessário nós vigiarmos, porque nós não queremos ficar aqui. Não queremos ficar aqui. Então perceba que no nosso primeiro ponto vai falar sobre a meia-noite, o dia que já passou. Meia-noite, do ponto de vista bíblico, é o período de tempo, o dia, que está para terminar. É a dispensação da igreja. É a dispensação da igreja. É a porta que ainda está aberta. A porta da graça. Perceba que as 10 virgens, elas ainda tinham a porta aberta. Mas todas elas dormiram. À meia-noite, todas elas dormiram. Só que umas estavam preparadas, 5 delas estavam preparadas, com azeite de reserva, para que quando o noivo viesse, quando o noivo bradasse, elas tivessem luz nas suas lamparinas. As outras 5, elas não estavam preparadas, elas não se prepararam para esse momento. Quando o noivo bradou, elas não tinham mais azeite, elas saíram meio que atrasadas para poder buscar mais azeite. Sabe o que você está fazendo aqui essa noite? Sabe o que você está fazendo aqui essa noite? Comprando azeite. Amém. A grande realidade dos nossos tempos, do tema da situação da crise atual que nós estamos vivendo, é que muitos estão deixando de vir para a igreja para poder comprar azeite. E Cristo vai voltar. E quando Cristo bradar nos ares,
Muitos que estão aí despercebidos, que estão passando por despercebidos pelas coisas, estão achando que tudo que está acontecendo, isso não é nada no mundo atual, estão deixando as coisas passar de qualquer maneira, não vão ter azeite suficiente para poder entrar para as bodas, e irão ficar. Então o que você está fazendo aqui essa noite? Comprando azeite, enquanto é tempo para poder comprar. Então isso é a dispensação da igreja. No momento em que Jesus arrebatar a sua igreja, haverá terminado definitivamente. Tudo passará. No momento em que Cristo vier e arrebatar a tua igreja. Mas à meia-noite ouve-se um grito. Eis o noivo, sai ao encontro. Eu destaquei algumas coisas aqui. Eu coloquei assim que a parábola inteira ela fala sobre, tem como seu tema central a vigilância. O grande objetivo dessa parábola das 10 virgens é mostrar que devemos estar preparados para a vinda do Senhor a qualquer hora. A questão da preparação aqui é intimamente ligada com a vigilância. Jesus conclui com uma solene advertência a esse respeito. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora, que está no versículo 13, capítulo 25 de Mateus. A vigilância é um dos sustentáculos da vida cristã. Paulo escreveu no 1 Coríntios, Pedro escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5 e versículo 8, ele diz que o leão, ou seja, Satanás, está ao nosso derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. Isso fala da sustentabilidade, ou seja, do sustentáculo da vida cristã. Aponta para uma vida de santificação, sem a qual, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, que ninguém verá o Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, deixa eu ser mais claro com isso aqui. Nós temos tempo, hoje é o encerramento do nosso trimestre, então se passar alguns minutinhos, os irmãos vão ficar bravos comigo não, amém? Amém. Então vamos lá. Eu disse que a vigilância é um dos sustentáculos da nossa vida cristã. O que quer dizer sustentáculo? Isso, base, né? Que sustenta. Isso aqui é vigilância. Vigilância é um dos sustentáculos da nossa vida cristã. É a base que nos sustenta. Agora, a santificação, ela é progressiva, sim ou não? Sim? Amém, meus irmãos? Amém. A santificação, ela é progressiva. Hoje santo, amanhã mais santo, depois 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 mais santo, até atingirmos a estatura de um varão perfeito, né? Ou seja, até estarmos com Cristo. Isso é santificação. Então, vigilância é a nossa base, é o nosso sustentáculo. Nós devemos vigiar. Não adianta nada orarmos, se não temos uma vida de vigilância. Vigilância a todo momento, a todo custo. E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Me perdoe o que eu vou falar, mas nós vamos estar estudando mais coisas mais na frente. E vamos estar falando sobre a questão da obediência. A vigilância, ela está diretamente ligada à obediência. A obediência. E a sua disponibilidade, eu preguei sobre isso aqui uma vez, a sua disponibilidade de obedecer ordens, de ser obediente, revela a sua estrutura. Ou seja, a sua estrutura está sendo revelada a partir da vigilância, que está diretamente ligada à obediência. Está entendendo, sim ou não? Então é necessário que nós venhamos a vigiar. Então qual é o significado de vigiar? Ou seja, o que significa o verbo vigiar nas palavras de Jesus? O dicionário, nosso dicionário português, diz que vigiar é observar atentamente, é estar atento, é ficar acordado, é precaver-se. É ficar olhando se Jesus chega. Isso, ficar olhando se Jesus chega. Isso mesmo, é ficar atento, ficar em alerta. Essa parábola não é dirigida, e detalhe muito importante nós devemos entender aqui, é que muitas vezes nós pegamos esse versículo e pregamos para aquele que ainda não aceitou a Cristo, mas essa parábola, ela não é dirigida, ou seja, a quem nunca se preparou, mas a quem não se preparou o suficiente, ou seja, essa parábola é aquele que está displicente nas disciplinas espirituais e deixou o azeite acabar durante a sua jornada.
Essa parada é para crente. Essa parábola é para crente. Isso não é para ímpio, não. Isso é para quem não se preparou o suficiente. É para quem recebeu a Cristo e está levando uma vida relaxadamente. É a grande realidade. Que está achando que Cristo não vai voltar. Que está achando que viver uma vida de impureza, uma vida de pecado, ainda vai dar tempo. Dá tempo. Cristo não volta agora. Ele pode voltar a qualquer momento. É necessário que nós estejamos vigilantes a todo instante. Isso é para crente, irmãos. Isso não é para ímpio, não. Isso é para quem não se preparou o suficiente para poder esperar Cristo. Sim ou não? Sim. Amém. Essa menina é mesmo. Então vamos lá. Tem muito mais coisa aqui, mas não dá prazo a gente falar tudo. Então vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. O crente tem que estar consciente que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. A qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento a trombeta pode soar. Jesus pode aparecer nas nuvens dos ares e arrebatar a igreja a qualquer instante. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia. Uma outra questão aqui que é muito importante em relação à vigilância é a questão do trabalhar. Trabalhamos enquanto é dia. Pois a noite há de vir e então não será possível fazer mais nada. E essa noite ali também está diretamente ligada à questão do tempo que passa. Muitos estão deixando o tempo passar. Muitos estão achando que ainda está muito novo para poder fazer a obra, né? Mas o tempo passa. O tempo vai passando. Então fazemos a obra enquanto é dia, enquanto nós temos força. Porque virão dias que nós não teremos mais força para poder fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Podemos prosseguir? A síntese desse tópico diz que à meia-noite o dia findou. Tudo que aconteceu pertence ao passado, ao ontem. E isso aqui é interessante. Que à meia-noite o dia findou. E tudo que está para trás pertence ao ontem. E eu ainda vou um pouquinho mais além. A cada segundo da nossa vida, o segundo que ficou para trás, já pertence ao ontem. Já pertence ao passado. Não pertence mais a nós. Então vivemos o hoje, o presente. A questão da vigilância, que nós falamos aqui, que ela é progressiva, é a cada instante, é cotidiano na nossa vida. Não é vou vigiar hoje porque hoje é Santa Ceia, vou vigiar hoje porque hoje é dia de culto, vou vigiar hoje porque hoje eu vou pregar. Não, não é isso não. É dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, milésimos de segundos após milésimos de segundos, a todo instante em vigilância. E o crente que habita o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo acusa, a nossa mente pesa quando não há vigilância. Então nós devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a partir do momento que nós não damos mais conta à questão da vigilância, é porque nós não temos mais a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar dentro de nós. Sim ou não? Amém. Amém? Então, a noite findou, tudo que aconteceu pertence ao ontem. Segundo ponto, nós vamos falar sobre a meia-noite, início de um novo dia. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Então perceba que a meia-noite é o início de um novo dia. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. A Bíblia diz que os mortos que são do Senhor ressuscitarão. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Eu achei que você ia glorificar a Deus por isso, mas parece que você não está querendo ir. Mas tudo bem. Então, perceba que quando nós lemos o 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 8, aqui também nós temos que, na questão do amanhã começará, Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todos sempre. Olha que maravilha! Onde a igreja e o cordeiro se unirão para todos sempre. Irmãos, tudo passará. Tudo vai passar. Quando nós estivermos ali juntamente com o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8,
a Bíblia fala sobre o dia do nosso Senhor Jesus. Refere-se à vinda do Senhor para a sua igreja. Isso refere-se ao arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, está referindo ao arrebatamento. Esse versículo, ou seja, esse deve ser distinguido do dia do Senhor, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós não temos tempo para poder ler todos os versículos, mas como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, fala sobre o dia, versículo 2 e 4, perdão, fala sobre o dia do Senhor. Então perceba que um se distingue do outro, porque esse 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 4, está falando do dia da ira do Senhor. Agora, 1 Coríntios 1 e 8 fala do dia do Senhor, o dia que o Senhor virá para poder arrebatar a sua igreja, para poder levar a sua igreja para os ares. O dia do Senhor Jesus Cristo fala da salvação, da recompensa. Isaías 53, ele fala muito bem disso, que ele virá, a sua alma verá a recompensa nas suas mãos, vai regozijar daquilo que ele fez. Então, ou seja, isso fala da salvação, da recompensa, da glorificação final dos cristãos. Isaías 53, 11 fala, ele verá, ficará satisfeito. Temos a compreensão de que o sacrifício único do servo trará satisfação total quanto à questão do pecado. E com o seu conhecimento, o servo sabe exatamente o que cada um precisa. Ou seja, o que cada um precisa ser feito para resolver o problema do pecado. Ele sabia exatamente o que deveria ser feito na vida de cada um de nós para poder resolver o problema do pecado que nos tirava da presença do Senhor. É por isso que ele deu a sua vida em prol da humanidade. É por isso que ele foi fiel até o fim. É por isso que ele não arredou o pé. Porque ele foi fiel para poder redimir, para poder trazer de volta a humanidade a Deus. O pastor Kelso pregou sobre isso aqui na semana que passou, falou sobre isso aqui, né, do anjo que colocava ali a espada flamejante ali na porta do Éden e que não poderia voltar. E que Cristo foi essa porta, aquele que trouxe de volta, que nos trouxe de volta para a presença do Senhor. Então Cristo foi o primeiro das primícias da colheita na ressurreição. Por causa da ressurreição, os que são de Cristo serão vivificados. Seremos transformados em um corpo transformado. Teremos o corpo de Cristo. Iremos estar com Cristo nos ares. Aleluias. Eu não sei por que você não está glorificando, mas você deveria glorificar ainda mais. À meia-noite, início de um novo dia, amanhã, ainda nesse ponto, que amanhã começará a noiva do Cordeiro, a igreja. Isso aqui é um fato, nós entendemos, porque você não é igreja. Você é membro desse corpo. A igreja é o conjunto. Eclesia, tirados para fora. Então nós somos igreja. Nós juntos, em união, em comunhão com os outros, em unidade, somos igreja. Então, a igreja, a noiva do Cordeiro, é composta dos cristãos verdadeiros, dos crentes de todas as épocas. Mas todas as épocas aqui, é necessário nós entendermos porque muitas das vezes, muitos crentes têm tentado viver a época de outros. E você tem que viver a sua época. O seu tempo é agora. A hora de você fazer é agora. Para de ficar olhando que a vida de fulano era assim, que o pastor de antigamente era desse jeito, que ciclano era assim, que antigamente... Não, é esse tempo, Deus te escolheu para agora, para esse momento. Essa é a sua época. Para de ficar vivendo de passado. Amém. Que a igreja do passado, você via mais milagre. Irmão, não está vendo mais milagre porque você não se colocou ainda na posição. Essa é a grande realidade. Se coloca na posição, faz a sua parte. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Segundo ponto, fala: a noite vem. Quando Jesus levar a noite, começará também o dia da ira do Senhor, do Cordeiro, para o mundo que rejeitou a Cristo. Isso aqui, a Bíblia diz que as trevas dominarão a terra, mas a igreja estará com Cristo nesse instante. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você não passará por isso aqui não. Oh, aleluia. Sabe? Mas as trevas virão para aqueles que rejeitaram a Cristo. E isso é fato nós enfatizarmos aqui, porque o problema da vigilância está diretamente ligado a esse ponto que estamos vivendo hoje, a esse momento que nós estamos vivendo hoje, dessa apostasia espiritual. Apostasia espiritual. Estamos vivendo um sono profundo. Eu vou falar mais sobre o sono. Estamos vivendo um sono espiritual. Pessoas que não têm sentido a presença do Senhor e têm culpado os outros. Onde a presença do Senhor, eu disse aqui em certa feita, que nós acostumamos a querer ter muito de Deus, mas esquecendo que Deus quer também pouco de nós.
Nós queremos nos encher de Deus, mas esquecemos que Deus também precisa se encher de nós. Colocar na posição, ser vigilantes, orar, buscar, jejuar, buscar a presença do Senhor. Essa é a realidade, essa é a sustentabilidade da nossa vida cristã. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu estou falando bem pausado, vocês sabem que não é de costume eu falar assim. Mas para que nós saímos aqui hoje entendendo o que nós estamos estudando. Precisamos entender isso. E é interessante que Isaías, no capítulo 8, versículo 21, ela traz uma imagem sombria para os que já encontravam frustrados, desesperados, com a raiva, a ponto até mesmo de amaldiçoarem a Deus. Isso fala de apostasia, irmão Ricardo, evangelista Ricardo. Aquele que começa a amaldiçoar a Deus, começa a colocar culpa em Deus pelos fatos, ou seja, pelas circunstâncias ou pela situação pelas quais estão vivendo. E começa a criticar a Deus, começa a amaldiçoar a Deus. Tudo que eles se recusam a receber, a veracidade das coisas que Isaías estava profetizando a respeito da opressão, que viria da parte de outras nações, não era para o povo. E o interessante é que às vezes nós vemos até mesmo dentro das nossas igrejas, cristãos que têm culpado, ou seja, tentado amaldiçoar a Deus, que não, Deus não pode ser amaldiçoado, mas em outras palavras, falando mal de Deus, diante das circunstâncias que não era para aquele que está ouvindo a palavra fazer. Isso é coisa de ímpio. Isso é coisa de quem não conhece a Deus. E a Bíblia diz que esses viverão em trevas. A noite virá para esses maldizentes. Essas pessoas que andam maldizendo, e quando nós falamos em maldizentes, nós estamos também referindo ao nosso próximo, porque só há um meio de você dizer que ama a Deus nessa terra, porque é muito fácil dizer que ama a Deus se você não está vendo Deus. Deus não está aqui para poder colocar em xeque a sua podridão, é muito fácil. Agora, só há um meio de você mostrar o real relacionamento com Deus, quando você ama ao teu próximo. Lembra dos discípulos? Senhor, como conhecerão que nós somos seus discípulos? Quando vos amardes uns aos outros. Aleluia. Então aqui fala de pessoas maldizentes para um mundo que rejeitou a Cristo. Apocalipse capítulo 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A síntese desse ponto fala: meia-noite é o anúncio de novo dia, mas também a chegada da noite. Não podemos ignorar isso aqui. É o anúncio de um novo dia, mas também é a chegada da noite. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Só que nós não podemos deixar, nós não podemos esquecer qual o motivo desse choro. O porquê, o que ocasionou esse choro durante a noite. E tem muitos irmãos que têm vivido a vida que a alegria não tem chegado pela manhã. Por falta de vigilância. Essa é a grande realidade. Porque a vigilância conserva pura a igreja. Amém. À meia-noite, também é a hora das trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho, nem admirável, quando vemos trevas, angústias, dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a vida iminente de Jesus. É por isso que eu disse para os irmãos que a vida, as crises que nós estamos passando hoje, nós não devemos ignorar. Nós não estamos aqui para poder ignorar o que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos temer. Porque a Bíblia já nos dizia sobre isso. Eu até peguei uma imagem do... Lembrei da irmã Giana aí tirando o ponto, né? A temperatura nossa ali do lado de fora. Peguei essa imagem para poder trazer, porque... isso explica exatamente o dia que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos tendo. Hoje você sai pelas ruas, está todo mundo mascarado. Hoje você não consegue mais se bobear, você não consegue nem perceber quem está passando perto da gente. Porque da maneira que nós estamos vivendo. Então, isso tudo a Bíblia já nos falava, já nos mostrava. Familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Hoje não é admirável o que nós estamos vivendo. Faz parte de um processo da vinda de Cristo. Isso aqui é a plataforma perfeita para a entrada do anticristo. Porque percebam comigo, eu não sei se os irmãos têm acompanhado, não vou entrar nesses méritos porque é um assunto muito longo, mas o que está acontecendo, as reuniões mundiais que estão acontecendo. Hoje já se fala sobre a rota da seda.
onde vai ter um túnel que chegará mais perto de Jerusalém, muito mais rápido a Jerusalém. Estão querendo a unificação dos países. Então perceba que o que nós estamos vendo aqui, tudo escrito, ou seja, tudo dito pela Bíblia. Quando vemos trevas, angústias, dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que as coisas anunciam a vinda iminente. Essa vinda iminente é uma vinda uma vinda sem curvas, ou seja, é a vinda de Cristo. É uma afirmação expressiva, positiva de que Cristo virá buscar a igreja. Glória a Deus. Não precisa de ficar esperando por dias melhores, não, que dias melhores não virão. Dias melhores não virão. Vai ser de cada dia pior. Glorifique a Deus porque você conseguiu chegar até aqui. Mas nós não temos certeza do que vai ser daqui para frente. Mas isso não é um meio de nos amedrontarmos. Que se Jesus vier, ou seja, se Deus permitir que essa enfermidade possa vir nos assolar, possa vir atingir a igreja de Cristo, é o momento de nós sermos levados para Ele. Aleluia. E eu estava conversando com um pastor essa semana, um amigo meu essa semana, e nós comentamos sobre isso aí, que realmente há muitos pastores, e nós muitas das vezes temos até orado pelas vidas dos pastores, e não estamos errados. Mas há muitos pastores que Deus está tirando através dessa enfermidade aqui nessa terra, para não passar pelas tribulações que essa terra há de passar. Homens que foram fiéis, que deram a sua vida por Cristo, tem pegado essa enfermidade e isso tem sido um veículo para levar ele. Deus está abreviando o tempo para poder levar ele de encontro. Tem um pastor lá do Mato Grosso que morreu, faleceu poucos dias atrás, um pouco tempo atrás, muito conhecido, já de cabeça branca, não sei o nome dele, já com 80 e tantos anos, hein? Pastor Sebastião, né? Homem de uma vida ilibada. Uma conduta ilibada, uma vida diante do Senhor. Não se assustem com isso. É a forma que Deus encontrou para tirar dessa terra, para que não venha passar pelas tribulações que há de vir sobre essa terra. Porque a natureza tem mostrado tudo isso aí. A natureza está gemendo. Irmãos, nós não podemos ignorar os noticiários. Na Califórnia tem pássaros morrendo. Encontraram mais de 300 mil pássaros mortos. Não sabe por quê. Mais de, não sei se foi 800 mil baleias mortas na praia. Não sabe por quê. O fogo está pegando por debaixo da terra. A natureza está gemendo, clamando pela vinda do Senhor. Enquanto nós que temos raciocínio e conhecemos a palavra, estamos levando despercebidos. E não estamos vigiando. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais, perceba isso aqui, quanto mais escura a noite, mais perto nós estamos da vinda de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais aflições, quanto mais tribulações, mais perto nós estamos de Cristo. Glória a Deus. Não podemos desanimar, não podemos fraquejar. Aleluia. Precisamos persistir, precisamos estar em alerta. Porque quanto mais tribulações, quanto mais escura for a noite, mais perto Cristo está por vir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. No terceiro ponto, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, da questão da natureza. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, fala exatamente sobre isso. Por isso, há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já preveniu tudo isso. Lê Lucas capítulo 21, versículo 11 e versículo 25. Que você vai perceber, a Bíblia já nos preveniu sobre tudo isso. O mundo se aproxima de 1 milhão de óbitos. Isso aqui é estatística já talvez de um mês atrás. Nós buscamos na internet. O mundo já se aproxima a 1 milhão de óbitos desde o início da pandemia. E já se fala no final do ano fechar tudo de novo. Já se fala dessa vacina que 4 países, inclusive o Brasil, estão produzindo, ser uma fraude.
ser meios de matar mais rápido a população. Estamos na mão dos governantes, pelos nossos olhos naturais. Porque, na verdade, a igreja está na mão de Cristo. Glória a Deus. Que nada te aconteceu ainda, porque Cristo está te sustentando aqui. Aleluia. Ainda não é o seu tempo, Cristo está te sustentando. Nada vai te abalar, nenhuma treva pode assolar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não podemos passar por despercebido. Eu acho interessante, eu estava falando com alguns pastores e dizendo para eles, falei assim, no início da pandemia, você via muitos memes na internet, as pessoas colocando, pegaram até uma imagem lá do Dia de Ação de Graça, arrombando as portas, quando voltar à igreja, eu quero estar assim. Hoje, os que postavam são os que menos estão vindo para a igreja. São os que menos estão procurando a Cristo. Irmãos, era necessário de fazer fila na porta da igreja para poder entrar. Lembra do avivamento da Rua Azusa? O povo gritava do lado de fora, eu quero entrar, eu quero entrar. Se as autoridades não cerrassem as portas, eles arrombavam para poder entrar. Hoje, me perdoe, mas eu preciso falar, o pastor tem que estar aqui todo final de culto, procurando, irmão, cadê fulano? Cadê cicrano? Hoje nós precisamos insistir para o povo vir para a igreja. Irmãos, e não se iludam. Eu converso com muitas pessoas, não é só aqui. Todas as igrejas estão passando por isso. Tem igrejas que estão fechando as portas, porque os membros não voltaram. E o povo era para estar brigando para poder entrar para dentro da igreja. Era para ver, brigando no bom sentido, era para poder haver tumulto do lado de fora. Pedindo para entrar, porque eu quero ir adorar, eu quero estar no templo adorando, eu quero adorar. Não, nós precisamos insistir para que o povo venha. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de todas as espécies. Todas as espécies de tentações. E nisso é necessário nós vigiarmos, porque há muitas tentações que não são diretamente vindas das tentações, são tentações que nós mesmos temos produzidos. E isso é um problema. Porque nós temos a mania de querer colocar a culpa, e isso vem desde da nossa natureza caída, desde Eva, né? Ou seja, desde Adão, foi a mulher que tu me deste, de colocar a culpa no nosso vizinho. Mas a grande realidade é que a Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de todas as espécies. Jesus foi atormentado, Jesus foi tentado, mas ele persistiu. Glória a Deus. Ele persistiu, ele se manteve vigilante. Então cabe a nós também nos mantermos vigilantes. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Apesar de todas as tribulações que virão, enganos, falsos mestres, guerras, perseguições, desastres naturais, apostasia de todos os tipos, de obstáculos à pregação do Evangelho, a mensagem por fim alcançará todas as partes do globo. Não ficará nenhuma tribo nem nação, onde o Evangelho não tenha sido anunciado. Deus nunca fica sem uma testemunha. Deus sempre terá os seus remanescentes. Você querendo fazer ou não, Deus terá os seus remanescentes. Aleluia. Não é tempo de nós pararmos. Diante de todas as tribulações que virão sobre as nossas vidas, nós devemos continuar falando do amor de Cristo e pregando o Evangelho. Glória a Deus. Depois que todo o povo ouvir a pregação, o Evangelho então, ou seja, a pregação do Evangelho, então virá o fim. O fim é uma referência às derradeiras, excruciantes dores e parto. O que nós estamos vivendo hoje, deixa eu alertar o seu coração aqui, são princípios de dores. São princípios de dores que nós estamos vivendo hoje. É quando a criança começa a mexer dentro do útero, e o útero ainda não dilatou, e a mulher começa a sentir dor. São princípios de dores. É o que nós estamos vivendo hoje. Isso ainda não é nada pelo que ainda está por vir. Isso não é nada pelo que ainda está por vir. Aleluias. Os homens ainda dentro desse ponto, as perseguições à igreja, o ódio, os crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo.
As perseguições que nós estamos escutando hoje, que nós temos visto acontecer hoje, isso prova de que já anoiteceu há muito tempo. Há muito tempo já anoiteceu. E nós ainda estamos despercebidos, achando que ainda é dia. Porque vivemos num país em que o Evangelho ainda não há proibição do Evangelho. Mas existem países, irmãos, que as pessoas estão sendo massacradas, trituradas, mortas, por causa da pregação do Evangelho. E por esse motivo, nós muitas vezes nos acomodamos. Eu até notei algumas coisas aqui. As pessoas estão tão envolvidas com as coisas dessa vida, por favor, não me queiram mal. Nós estamos aqui estudando juntos, aprendendo juntos. Isso aqui não é exortação. Isso aqui é um meio, ou seja, mesmo que seja uma exortação, é um meio que nós temos para poder falar a verdade, para nós possamos entender a realidade. Não é interessante que hoje estamos nós tão empenhados em conquistar o nosso espaço, que nem nós apercebemos que a perseguição à nossa fé tem estado cada dia mais forte. Há uma perseguição oculta para com a nossa fé. Nós estamos a fim de conquistar o nosso espaço. Nós não temos apercebidos que há uma perseguição maligna para poder tirar de nós a fé. Mais de 260 milhões de cristãos enfrentam perseguições ao redor de todo mundo por causa da sua fé. Vítimas da intolerância religiosa, do terrorismo. Elas têm os seus direitos civis, identidades, casas, liberdade de expressão e de religião violados. E nós temos a liberdade de expressar a quem nós servimos. E nós temos muitas vezes ignorado isso. Porque estamos mais preocupados com o nosso espaço, em conquistar o nosso espaço, em garantir um futuro que não pertence a nós, que não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui a 2 segundos, ou daqui a 1 segundo. Eu não estou aqui criando uma apologia que você não deve juntar, que você não deve trabalhar, não é isso. Mas você não tem certeza do que vai acontecer. O que você não deve fazer é ignorar a pregação do Evangelho ao falar do amor de Cristo em prol de conquistar o seu espaço em prol da sua vida. Você deve viver para Cristo. Aleluia. Há pessoas que têm ignorado tanto isso, que às vezes você percebe que nós damos atenção para tanta coisa, e às vezes para a obra de Deus, ou para a palavra de Deus, nós somos um pouco inerentes, nós somos um pouco relaxados quanto a isso. Isso é fato. E aí nós entramos numa apostasia, num sono espiritual. E não percebemos que há uma perseguição quanto à nossa fé. Às vezes, irmãos, as tribulações da nossa vida são tão grandes que a nossa fé é abalada. Eu já passei por isso, eu passo por isso. Mas quando Satanás tenta lançar uma seta na minha mente dizendo que a minha fé está se acabando, eu falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu paro meu carro aonde quer que seja. Eu bato a minha cabeça no volante, eu grito dentro do carro. Mas eu peço a Deus misericórdia. Porque a nossa fé não pode ser abalada. A certeza de que Cristo vai vir arrebatar a igreja, vai vir buscar a igreja, não pode ser abalado. Porque muitas vezes nós associamos a vigilância a só coisas palpáveis, coisas visíveis. Mas não percebemos que a nossa frieza espiritual também está vinculada à vigilância. Você não pode aceitar isso. Você tem que pedir a Deus misericórdia. O renovo espiritual tem que ser cotidiano na sua vida. A cada culto, a cada ensino da palavra, você precisa receber o renovo. Aleluia, Jesus. Irmão, faz tempo que nós não vemos um batismo com o Espírito Santo. E a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Porque não nos enchemos. Ou muitas das vezes nos enchemos de Deus, irmã Nelly, e não deixamos que Deus se encha de nós. Porque a santidade não é o quanto você tem de Deus. Não se mede a santidade na quantidade de línguas estranhas que você fala. Santidade é o quanto Deus tem de você. Amém. É o quanto você é vigilante diante do Senhor. É o quanto antes de errar, antes de cometer um erro, um pecado, você pensar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. A carne é fraca. O próprio Senhor Jesus disse isso. Mas Deus teve misericórdia e Ele não pecou. Aleluias. Isso é a nossa maneira, a nossa conduta de vida.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. As nações estão em trevas. A guerra, rumores de guerras, o perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Armas nucleares, ogivas nucleares. Deixa eu colocar mais um slide aqui para frente, você poder entender isso aqui. Somente os Estados Unidos, 70 mil ogivas de 65 diferentes variedades estão sendo produzidas nesse país. E nós preocupados em conquistar o nosso espaço. 8,63 trilhões de dólares são investidos em ogivas nucleares. A China, por sua vez, possui 57 megatons. Isso equivale a 3.500 bombas de Hiroshima. E você preocupado com o seu espaço. E eu preocupado com o meu espaço. Em angariar fundos. Em juntar dinheiro. Em trabalhar. Esquecemos que se porventura uma dessas lideranças resolver destruir a humanidade ou destruir a terra, é um piscar de olhos. Por isso a necessidade de nós nos aproximarmos mais de Deus. Porque tudo isso aqui, toda a autoridade foi constituída por Deus. Pode construir o tanto que quiserem, mas se Deus não liberar, não vai. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória. As nações estão em trevas. O mundo já se preparou para o maior catástrofe mundial de todos os tempos, a grande tribulação. E não há lugar para recuo. Não há como recuarmos. Já está dito. Foi o próprio Senhor Jesus que disse em Mateus 24, 21. Vai agir, vai haver essa catástrofe. Não tem como nós recuarmos mais. Nada que fizermos vai eliminar isso. O mundo tem que estar preparado para isso. Não precisa comprar um boi mais não, Gisele. Já chega. A expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. Essa é a síntese do nosso tópico. A expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. E isso, irmãos, está muito visível aos nossos olhos, que as nações estão cada dia mais em trevas. À meia-noite ouve-se o clamor de júbilo e contido que encherá terra e céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Dizer, chegou o noivo. A expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio o esposo. Esse é o papel da igreja, clamar. Todo cristão genuíno aguarda confiante o grande dia em que terá o seu corpo de humilhação transformado. A palavra grega para transformar nos dá a palavra esquemática, o plano interior de algo. Aqueles que já morreram em Cristo, mas vivem com Ele em espírito. No céu receberão novos corpos durante a ressurreição e o arrebatamento da igreja, quando os vivos na terra terão seus corpos transformados para ser igual ao corpo da sua glória. O novo corpo do cristão será como o corpo de Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui. Aleluias. Após a ressurreição, e ele será replanejado de todo modo a se adaptar ao céu. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E nós não podemos, mas o interessante desse trecho que nós olhamos aqui a respeito do grito, ou seja, eis o noivo, saiu ao encontro, esse grito é a anunciação do evangelho pela igreja da última hora, é a obra missionária nesses dias tenebrosos que antecedem a volta do noivo. O noivo chega, as virgens sensatas entram com ele para a festa e a porta é fechada. De nada adianta as nécias clamarem diante da porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não vai adiantar clamar. O noivo responde que não a conhece. Aí você percebe que todas as passagens, ou seja, nós temos na Bíblia 5 passagens que diz Senhor, Senhor. Todas essas ocorrências de expressão Senhor, Senhor na Bíblia são de pessoas que não creram em Jesus e nem esperaram, porque não se prepararam.
Se você não se prepara antecipadamente para a festa, você corre o risco de perder a festa. Se deixa para arrumar o cabelo à última hora, você vai ficar de fora. Essa é a grande realidade. Se deixa para passar roupa na última hora, você vai ficar de fora da festa. Então é necessário você se preparar para na hora da festa você estar preparado para poder subir com a igreja. Com a noiva de Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Quando o noivo chegar, será impossível procurar encher as lâmpadas. A hora de fazer isso é agora. Não deixe para se preparar na última hora. Não haverá tempo para se preparar na última hora. Aleluias. As lâmpadas devem estar sempre acesas. Se esperarmos para nos preparar no último momento, perderemos a oportunidade de entrar para a festa do casamento. Hoje é tempo aceitável para o preparo. Hoje a porta da graça ainda está aberta, igreja. Aleluias. Irmãos, nós não podemos ignorar isso. É de passo a passo, é de vida em vida. É a cada dia. Eu não estou aqui querendo ser mais santo do que ninguém, mas eu estou em busca dessa santidade. É passo a passo. Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia nos diz, nós temos a recomendação para nós sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, não nos embriagueis com vinho que é contendo, mas enchei-vos do Espírito Santo. A declaração de Paulo nesse versículo demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito Santo. Paulo nos adverte aqui com esses versículos a respeito das obras da carne, que os que cometem tais não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Está perdendo tempo dentro da igreja. Os que cometem tais pecados não herdarão. Aí você vai lá para Gálatas capítulo 5, versículo 19. Além disso, não terão a presença interior do Espírito Santo e nem a sua plenitude. Em outras palavras, não ter o Espírito Santo é perder a plenitude do Espírito Santo. Não ter o Espírito Santo é perder a plenitude, irmãos, do Espírito Santo. Porque às vezes nós nos comparamos, e eu já disse isso aqui, porque eu falo em línguas estranhas, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, mas você não tem a plenitude do Espírito Santo. E não ter a plenitude do Espírito Santo vai além do falar em línguas estranhas, vai além do seu choro, vai além das suas lágrimas de crocodilo. Vai além do seu coração amargurado, porque Deus conhece o interior de cada um. Não há máscara diante do Senhor. Pode ter máscara para poder prevenir o Covid, mas diante do Senhor não tem. Não há máscara diante do Senhor. Nós falamos muito em nos enchermos do Espírito Santo. Oramos para um avivamento, mas não temos a plenitude do Espírito. O que é a plenitude do Espírito? Não é falar em outras línguas. A plenitude do Espírito é você saber o que é certo e o que é errado. É você a cada momento procurar evitar o pecado na sua vida. É viver uma vida de vigilância. Uma conduta, uma postura diante do Senhor. Isso é se encher do Espírito. Isso é ter a plenitude do Espírito dentro de si. Eu não me iludo, irmãos. Não me iludo com sapatear. Eu não me iludo com muita algazarra, com muita babaquice, com muita meninice. Eu não me iludo com isso. Eu não me iludo com barulho. Para falar que isso é verdade, eu estou até um tipo meio esquisito. Eu estou preferindo a palavra mais centrada do que muita zoeira na minha cabeça. Me perdoe, mas é a grande realidade. Porque isso transforma. Glória a Deus. Isso transforma. Eu preciso do Evangelho que me confronta. Às vezes eu estou lendo a palavra de Deus, irmã Giane, e falo, Senhor, pelo amor de Deus, isso me confronta. Eu preciso disso. Porque precisamos de uma conduta, ou do contrário, ficaremos aqui. Irmãos, nós que somos líderes, se nós ficarmos ocultando muitas coisas, nós pagaremos um preço muito alto pelo aquilo que Deus nos deu. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Não estou falando de lavar roupa suja em cima de púlpito. Estou falando de palavra genuinamente pregada. Bíblia. Amém. Bíblia. Palavra de Deus. Aleluias.
A palavra enchei-vos, no imperativo, é uma palavra imperativa, passivo presente. Ela tem um significado em grego, de ser enchido repetidamente, ou seja, repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante. Constante. Não é você se encher hoje no congresso e amanhã depois você está vazio de novo e achar que aquilo que você encheu no congresso vai ser o suficiente para você poder passar a sua vida. Não é o suficiente, irmãos. É se encher a cada dia. Glória a Deus. Isso teremos uma igreja pura, uma igreja santa, onde a presença do Senhor se faz real no nosso meio. Aí sim nós podemos requerer, não exigir, porque nós não podemos exigir nada de Deus, mas requerer de Deus alguns milagres, alguns movimentos, alguns prodígios e maravilhas que só o Senhor pode nos proporcionar. Não adianta inovações, não adianta queremos... Vamos para frente. Está escutando o Espírito Santo? Diz ao mundo e ao salvo que Jesus breve vem? Está escutando? Como o Espírito Santo diz ao mundo e ao salvo que Jesus breve vem? Sim ou não? Estão escutando? Sim ou não? Está atento aos sinais dos tempos? Isso é uma pergunta para nós, irmãos. Estamos atentos aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Estão percebendo que tudo que está acontecendo no mundo atual é plataforma para o anticristo? São profecias que estão se tornando realizadas no nosso meio? Nós estamos vivendo esse tempo, vocês estão atentos a isso? Profecias que foram proferidas há 2000 anos atrás, irmão Sueli, e que estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E é o que nós estamos vivendo. Um esfriamento, irmãos, um sono. Vamos falar aqui agora sobre a questão do sono espiritual. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Causas do sono espiritual: pela desobediência, como aconteceu a Jonas, a obediência que nos reveste de poder nos reveste de poder do Espírito Santo. A desobediência é causa desse sono. A preguiça causa o sono. Provérbios 24, versículo 30 ao 33. Salomão passando, viu a casa cheia de mato, porque o dono estava ali dormindo, como diz lá em Minas, né? Às vezes está com o cabelo muito grande, você chama a gente de burrinho de viúva, porque não tem ninguém para poder cortar. Relaxado. Então, a preguiça é causa desse sono. E quando eu disse para os irmãos que Satanás está sutilmente tirando a nossa fé, ou seja, enfraquecendo a nossa fé, está relacionado a isso aqui, a desobediência. Hoje nós vemos pessoas que não são mais obedientes, pessoas que querem ter razão em tudo, que se acham dono da razão. Eu faço porque é assim, tem que ser desse jeito, se não for assim eu estou fora. Desobediente, uma preguiça terrível que está no nosso meio. Às vezes achamos tempo para todas as coisas. Chegamos em casa, lembra quando você aceitou Jesus? Você não via a hora de chegar na igreja. Você não via a hora de chegar em casa do trabalho e vir para a igreja. Hoje você chega em casa 4 horas, deita, dorme, quando você vê o tempo já passou. Sono espiritual. Tem muita gente envolvida nesse sono. E aí você acorda e fala, eu estou cansado demais. E o fato de vir para a igreja, irmãos, não é só pelo vir para a igreja. Eu estou falando o fato de adorar a Deus. O fato de adorar a Deus. Eu estava lendo aquela passagem de Eutico e pensando comigo e meditando na palavra de Deus. E Deus falando no meu coração. Eutico não estava errado, não. O problema de Eutico foi para onde estava virado o seu coração. Porque mesmo cansado, ele veio para a casa do Senhor e adorou a Deus. Mesmo com sono, ele dormiu na janela, mas adorou a Deus. Se ele cai para dentro, ele mudava de posição. O problema é que o seu coração estava virado para fora, ele caiu para o lado de fora. Sono espiritual, preguiça, esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Esse esgotamento está muito vivo no nosso meio. Esgotamento espiritual. As pessoas não têm sentido mais esse renovo, porque se nós não nos renovarmos, vai esgotar. Vai esgotar.
Então é necessário que nós nos renovamos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos partir para o Glória final, a Deus. irmãos, que eu falei que 10 minutos só, mas já passamos 15. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Quais são os meios que o Senhor põe à nossa disposição? Lê comigo aqui. Primeiro. Palavra. Segundo. Espírito Santo. Terceiro. Oração. Precisamos nos encher disso aqui. Glória a Deus. Palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes. Palavra, o Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo da lâmpada. Glória Em a oração, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui são palavras de Cristo. E você quer se sentir melhor do que Cristo? Não há como. Por isso precisamos disso aqui. Se nós usarmos esse meio, e é interessante que esse meio o Senhor põe à nossa disposição. Aleluia, Jesus. É de graça. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Estamos atentos à nossa conduta, sempre buscando santificação e purificação. Assim estaremos sempre preparados. Glória a Deus. Se nós tivermos em santificação e purificação a cada instante. Glória a Deus. É isso que a igreja precisa. Aleluia, Jesus. É disso que nós precisamos, irmãos. Glória a Deus. Não precisamos de mais nada, não. Não precisamos ficar buscando tanta coisa nesse mundo, não. O que nós precisamos é uma vida, uma conduta santa, digna, pura diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. É isso que nós precisamos. E assim nós vamos estar cada dia mais preparados. Aleluia. Se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual. E discerniremos os dias. Se nós estivermos vigilantes, nós seremos guardados do sono espiritual. E nós vamos discernir os nossos dias. Nós vamos ver que cada dia se aproxima mais da vinda de Cristo. Irmãos, oxalá, se nós passássemos o nosso tempo todo dentro da igreja, buscando ao Senhor, assim como fizeram os discípulos quando Jesus pediu que fossem para Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, esperando o Espírito Santo. Mas Deus não nos comissionou a isso. Ele não nos colocou dentro de uma redoma de vidro, falando: vocês estão protegidos dessa forma que vocês não podem sair para fora. Não, Ele nos mandou: ide e anunciai. Sai para fora e anuncie o Evangelho. Aleluia. O que nós devemos buscar é a presença do nosso Deus. A nossa conclusão diz que prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada para hoje? Ou seja, a sua lâmpada está preparada hoje? Essa é uma pergunta que eu deixo para todos. A sua lâmpada, ou seja, a nossa lâmpada está preparada hoje para a vinda de Cristo? Se Jesus se manifestar nos ares, nós subiremos? Isso aqui não é para poder confrontar ninguém. Isso aqui é para nós estarmos em alerta, para nós acordarmos e saber que Cristo está vindo. Aleluia. O ponto central aqui é estar o tempo todo em prontidão para a volta de Cristo. O ensino sobre a vigilância é constante. Glória a Deus, Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. O ensino sobre a vigilância é constante no ministério de Jesus. No intuito de demonstrar de que forma devemos nos manter vigilantes, o Senhor Jesus narrou a parábola dos dois servos, primeiramente constatando o perfil de ambos, ao mostrar que um era bom e o outro era mau. Então, essa é a necessidade que nós temos, de estar cada dia mais em vigilantes, cada dia em vigilância, vigiando a cada dia. Aleluia, Jesus. Louvado é seu nome, Jesus. O destaque da vigilância nessa parábola se manifesta como sendo o exercício correto da mordomia, ou seja, o homem vigilante pratica a administração responsável do que recebeu do seu Senhor, sabendo que está lidando com o que não é seu e que brevemente terá que prestar contas daquilo que Deus lhe deu. Aleluias. Eu falei aqui na etade ali sobre os galardões. Mas também, depois da chamada dos galardões, a Bíblia diz que todos se prostrarão diante do Senhor e todos prestarão conta daquilo que Ele fez. Há pessoas que têm vivido, irmãos, como se nada acontecesse.
Há pessoas que têm vivido nesse mundo só preocupadas, não, se eu já estiver no céu, está muito bom. Não, não é isso, não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para poder fazer a obra. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Aleluia, Jesus. O ladrão vem à meia-noite quando todos dormem e ninguém está preparado. De modo semelhante, Cristo virá, achará o mundo despreparado e não esperando a vinda de Cristo. Lembra do tempo de Ló? Lembra do tempo de Noé? Quando Jesus refere essa palavra a respeito do tempo de Ló e do tempo de Noé, perceba que Jesus aqui não está em momento nenhum, irmão Jeane, irmã Nelly. Jesus não está em momento nenhum falando do pecado da humanidade, falando comiam, bebiam e se davam em casamento. Estavam desapercebidos. Jesus não está falando aqui de pecado, não. Jesus está falando, comiam e bebiam e davam-se em casamento. Estavam desapercebidos, vivendo uma vida normal, como muitos têm vivido, achando tudo normal. Isso é normal para os dias de hoje? Isso é normal para o dia atual? O que eu estou fazendo de errado? Mas o problema é quando Jesus se manifestar nas nuvens dos ares. É, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós findamos essa grande lição. Amém? Teria muito mais coisa, mas o tempo já não nos permite falar mais nada, né? Nós temos aqui, antes nós darmos aqui o fim e despedir os irmãos, como nós fazemos todo trimestre, a gente costuma fazer uma festa com comes e bebes, né? Aleluias, mas não é possível. Então nós vamos sortear aqui alguns... Cadê, irmão, algumas caixas de bombons aqui para os irmãos que estão aqui. Mas primeiro eu queria que você se colocasse de pé. O pastor Teus não está aqui, mas eu quero chamar aqui o pastor Valdeni. Pastor Valdeni, faz uma oração aqui, pastor. Em virtude desse ensino que nós tivemos aqui essa noite. Glória a Deus. Nós temos conteúdo aqui, irmãos, que poderíamos falar 4 horas direto, ou talvez 2, 3 dias, para nós aprendermos a respeito dessa vigilância. Glória a Deus. Mas, infelizmente, nós não temos, o tempo não nos permite. Vem aqui, pastor, pode fazer a oração. Aleluia, Jesus. Pega ali para mim. Saúde e bom com a paz do Senhor. Amém. Vamos Aleluia. orar. Grato a Deus por esse trimestre que encerrou. Vamos a Deus por cada ensino, cada irmão que aqui esteve ensinando a palavra do Senhor. Confesso que é maravilhoso estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Ruim é para aqueles que não vêm aprender a palavra do Senhor. Vamos orar essa noite. Seu Deus, eterno Pai, Pai Todo-Poderoso, Sim, meu Deus. nós queremos ser gratos a Ti, ó Pai amado, por Tua palavra, por esse ensino maravilhoso. Pai, que o Senhor possa continuar abençoando nossas vidas, abençoando a liderança, nossa família musical. Pai, Todo-Poderoso, queremos ser gratos. Muito obrigado por presença, que louvamos em nome de Continue Jesus nos Cristo. despertando, Senhor, para a tua Graças a obra. Deus. Irmãos, pode se sentar bem rapidinho agora, já vamos terminar. Vamos estar... Vem cá, Vitor. Vem cá, Vitória. Vem também, Vitor. Vitória, Vitor. Tira aí um papelzinho, um só. Obrigado. Tira um, Vitor. Isso. Manúbia. Salve de palmas de Manúbia. Emily. Cadê a Emily? Obrigado, mano. Cadê o fotógrafo? Vem cá, Emily. Oi, Emily. Eu estava pensando que era outra menorzinha. Então você, lindinha, vem cá. Fica aqui, já Aí, fica aqui, já no bem. Vira aqui. Vira aqui. Aí, isso. Pega o seu. Isso. Vem. Peraí. Vem cá você agora que me ajudou a dar aula. Vem cá. Você vai tirar um papelzinho, não chora não, por que você chora? Você tira o papelzinho. Tá pra mim. Como é que é o seu nome? Ana Luísa de Ferreira. Ana? Luísa de Ferreira.
Ana Luísa de Ferreira. Ana Luísa, o que você aprendeu hoje aqui nessa aula? Aprendi que amar Cristo é sempre bom do que achar que a vida é normal. Irmãos, uma salva de palmas para a Ana Luísa. Também vem cá, irmã Rosiane. Você ganhou uma caixa de bombom. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Estão de acordo ou não? Amém. Vem cá, Ana Luísa, vem aqui. Glória a Você, né, Deus. Você? Obrigada. Amém. Vem cá tirar foto. Jesus te abençoe. Amém, minha filha. Vem cá tirar foto. Glória a Deus. Olha lá. É isso. Pode tirar essa máscara. É bom, né? Deu? Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Pode sentar, filha. Tchau. Muito obrigado, viu? Meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E nosso próximo trimestre nós falaremos sobre o livro de Jó. Nossa próxima lição, vamos falar sobre o livro de Jó, daremos início a esse estudo relacionado ao livro de Jó. É um livro muito rico, então você não deixe de vir. Nós vamos estar aí falando todo o trimestre, assim como foi essa lição também, será um trimestre muito gracioso para a honra e glória do Senhor Jesus, Glória a onde o Deus. Senhor será glorificado no nosso meio. Aleluia, Jesus. E vamos aprender muito, muito, muito mesmo sobre a vida de Jó. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Oi. Então, amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, estaremos falando isso no próximo trimestre, amém? Vamos cantar um corinho aqui, antes de nós darmos a bênção apostólica. Nós vamos cantar um corinho. Os irmãos, se tiverem oferta, por favor, vem aqui na frente e coloca ali. Fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. E a cada dia ao meu Jesus serei fiel. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Peço irmão perdão pelo horário, nós passamos aí alguns minutos, né? Bastante minutos, mas foi para a honra e glória do Senhor Glória a Jesus. Deus. Aleluia. É encerramento do trimestre, né? Então não tem problema. Pode ficar tranquilo, na próxima aula não vai ser assim, tá? Vai ser às 8h35, 8h40 estaremos terminando, amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus por esse momento e por esse privilégio. Aleluia. Você sai daqui feliz? Amém. Amém? A sua alma está regozijando na presença do Senhor? Amém. Glória a Deus, isso é bom. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai. Ah, Jesus. Agradecemos a Ti mais uma vez Obrigado, pelo Senhor. privilégio que temos de estar aqui, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, ó Deus, pelo ensinamento da Tua palavra, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, Pai. Não temos palavras, Senhor, para poder expressar, Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti pelo privilégio de poder Te Para servir. que venhamos Estamos aqui aprender para poder mais servir a Tua guardar, igreja, Senhor, Senhor. constantemente. Estamos aqui para Te Tua palavra servir, Senhor em nossos Jesus, corações. para que Seu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Seja com cada irmão, com cada servo seu que está aqui. Dá uma semana abençoada diante da Tua presença, ó Deus. Protege, ó Pai. Guarda, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ilumine nossos passos, guie os nossos caminhos, ó Deus, que nós precisamos de Ti, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe, não nos desampare, porque somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Assim nós lhe agradecemos, em nome de Jesus. Faça aí nas Tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Dizemos, Amém. graças a Deus. Terminado, irmãos.